Então, eu trouxe mais algumas questões que vocês compartilharam lá para responder aqui. Eu vou tentar responder mais do que 3 perguntas, mas vamos ver se o nosso tempo vai permitir. São perguntas de áreas bem variadas que eu listei aqui. Mas acho que a gente consegue trabalhar com elas. Eu, pelo menos, vou tentar ser bem objetivo, tá bom? Mas vamos lá, quem que vai escolher aí a caixinha número 1, da primeira pergunta que a gente vai responder? Vamos lá, quem escolheu a última? A Sofia? Você queria escolher, Edu? O Edu fez assim e tal. Não, por favor, Edu, vai lá. Agora, 1, 2 ou 3? 3? Então, vamos pegar essa daqui, caixinha de número 3. É a segunda pergunta aqui do meu esboço. E essa pergunta, eu achei essa pergunta curiosa. Tem várias perguntas curiosas lá. Mas essa em especial me chamou muito a atenção. Porque eu acho que tem algo por trás da pergunta, mas eu não consegui captar. Então eu vou ler a pergunta e aí vocês podem pensar um pouco na resposta aí, antes de eu dar a minha resposta. A pergunta é curta, é assim. Mas notem, tem a pergunta e tem um comentário em cima da pergunta. A pergunta é assim: o cristão pode apostar racha? Você vê, né? O pastor tem que responder, né? Aí vem o comentário. Para mim, o comentário é o ponto alto. Em teoria, se não for pego, não infringiu nenhuma lei. Eu não sei que teoria é essa. Teoria. Eu acho que o que a pessoa quis dizer é que se ele não for pego, ele não vai ser enquadrado em nenhum crime, não vai responder por isso, né? Acho que é isso que a pessoa quis dizer. Mas, enfim, essa é a pergunta. Agora sim, de novo, né? A pergunta, ela é curiosa, como eu falei, só que ela levanta algumas questões aí que a gente precisa responder de fato, né? Aqui, especialmente os meninos já devem se lembrar aí da época em que nós jogávamos Need for Speed, né? Aquela coisa dos rachas e tal, né? Das corridas clandestinas, né? Então a pessoa está perguntando aí se o cristão pode participar disso mais na vida real, né? Você jogar o Need for Speed, aí não tem problema, né? Não é nenhum pecado isso. Mas você fazer isso na vida real, a pessoa tem dúvida que se isso é um problema. Agora, o que a gente precisa responder, o que a gente precisa lidar, na verdade, é o seguinte: corrida em si, a gente sabe que não é pecado. Tanto que existem corridas legais e corridas ilegais. Corrida legal, tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy, tem um monte de fórmula aí. E tudo bem, é legalizado, não é pecado, é até legal, divertido, uma boa oportunidade, você gosta desse tipo de esporte, ter ali um tempo com seus familiares, seus amigos, enfim. Agora, o que é errado é a corrida ilegal. Isso é evidente. Mas a corrida ilegal, ela se torna errada para nós crentes, ela é errada para os nossos crentes porque ela é pecaminosa, pelo fato dela ser ilegal, e também porque ela é imprudente. Então, você tem duas questões aí. Tem a questão da pecaminosidade e a questão da imprudência. E como vocês sabem, imagino que você já tenha ouvido falar que no Brasil racha é uma coisa que não é legal. Não só não é legal, como é ilegal, né? É uma coisa que a nossa legislação proíbe. Isso no Código de Trânsito Brasileiro, crime e tudo mais. Então, considerando isso também, que nós moramos num país onde isso é ilegal, isso já nos dá uma pista de qual deve ser a nossa visão sobre isso. Mas a gente sabe que nem tudo que o governo diz que é ilegal, biblicamente falando, vai ser ilegal. Ou nem tudo que o governo aprova, biblicamente falando, a gente vai aprovar também. Mas nesse sentido, a nossa legislação, ela não fere nenhum princípio bíblico, e a gente pode olhar para ela e achar que ela está sendo responsável. De fato, ela está. Então, considerando isso, também eu listei aqui 3 princípios para responder essa pergunta. Em primeiro lugar, é o princípio da sujeição às autoridades.
A gente conhece isso de 1 Pedro, a gente conhece isso de Romanos, que fala que o crente tem que ser sujeito, tem que ser obediente às autoridades. E isso envolve as autoridades que legislam, as autoridades que criam leis, e as autoridades que fazem valer essas leis, que são aquela polícia, as autoridades que, quando vem um racha acontecendo, elas vão lá e prendem as pessoas, enfim, tem alguma atitude aí para inibir isso. E o crente tem que ser sujeito às autoridades. Isso significa obedecer às leis que foram impostas. E como eu falei, o racha é ilegal. Sobre o comentário da pessoa, né, em teoria, se não for pego, não infringiu nenhuma lei, a gente tem que lembrar que as leis elas devem ser obedecidas mesmo quando ninguém está vendo. Isso é um princípio que fica muito claro, se vocês olharem aí, em Colossenses 3. Colossenses 3, 22 e 23. Não estou falando aqui de obediência às autoridades em termos de executivo, legislativo, judiciário. O texto está falando de um outro tipo de obediência, de um outro tipo de sujeição, mas o princípio se aplica de igual modo. Então, se vocês olharem aí Colossenses 3, vocês vão ver que quando Paulo dá a orientação para os servos, ele fala o seguinte, Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Aqui a gente tem o princípio que os antigos chamavam do corandeo, é você viver o tempo todo diante de Deus. É você viver o tempo todo na presença de Deus. Você entender que qualquer momento da sua vida, Deus está lá. Qualquer coisa que você faça, Deus está vendo. Esse é um princípio muito claro em Provérbios 15. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está de olho tanto naqueles que fazem o que é certo, como naqueles que fazem o que é errado. E você, como filho de Deus, quer fazer aquilo que agrada a Deus. Então isso vai se expressar na sujeição que você tem às autoridades. Você não vai infringir uma lei para participar de um racha ou coisa do tipo. Você vai mostrar essa sujeição, mesmo sabendo que não, aqui nenhuma autoridade vai pregar, porque aqui a gente está fora do radar, fizeram um acordo lá, aqui não vai aparecer ninguém. Você não vai fazer isso, porque você sabe que aquilo é uma infração da lei, aquilo vai contra algo estabelecido por uma autoridade. E ainda que a autoridade de imediato não veja, Deus está vendo. Isso é suficiente para te inibir de uma atitude dessa, já que você vive esse princípio do corandeu, você vive na presença de Deus. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que esse tipo de coisa, o racha, é algo perigoso e revela imprudência. Gente, qualquer corrida, eu sei que o Moreira acompanha corridas junto com os meninos aí, corridas são perigosas. Você tem vários elementos ali de perigo. Você tem a questão mecânica, a velocidade com que a coisa acontece. Você tem várias normas de segurança. A gente sabe do perigo de corrida porque o grande astro da nossa Fórmula 1, da astro nacional, o Ayrton, morreu por conta de um acidente numa corrida. Então a gente sabe que esse tipo de coisa é perigoso. E a gente vê no dia a dia notícia, nossa, fulano de tal apostando racha, foi lá e bateu o carro, nossa, atropelou não sei quem. É uma coisa perigosa e é uma coisa imprudente. Se num contexto controlado, cheio de regras, cheio de protocolos, cheio de medidas, cheio de legislação, já é uma coisa perigosa, imagine você fazer isso na rua, de modo ilegal, sem nenhum tipo de supervisionamento. Isso não tem como dar certo. Isso pode causar um acidente e te prejudicar, pode tirar sua vida. Isso pode acabar com a vida de outras pessoas. E nós, como crentes, a gente não faz esse tipo de exposição. A gente não expõe a nossa vida ao risco, fazendo uma coisa ilegal só para sentir o barato, a adrenalina de alguma coisa. Ainda mais se isso expõe o risco também, expõe a vida de outras pessoas ao risco. Então, além de ser uma desobediência às autoridades, é perigoso e é imprudente. E tem um terceiro princípio aqui. Eu não conheço muito esse contexto de racha, né? Não sei, nunca fui um racha, nunca conheci alguém que participava de racha, mas até onde eu consigo ver e vislumbrar,
o ambiente, o contexto em que esse tipo de coisa acontece, me parece que não é adequado para um crente. Então é um ambiente que é marcado por criminalidade, já pelo próprio fato de ser algo ilegal já dá uma dica, né? Algo marcado por criminalidade, é algo marcado muitas vezes por algum tipo de ostentação, aquela cultura de ostentação e tal, e imoralidade. São coisas que vêm junto. É um pacote todo. Você não compra só uma parte, você compra o pack completo. Você compra tudo que vem junto com aquilo. Isso não é adequado para o crente. Não é um ambiente saudável, não é um ambiente correto para o crente estar lá. Então, respondendo a pergunta assim, cristão pode apostar a racha? Resposta, não. Essa aqui não é uma questão do depende. Essa aqui é uma questão muito clara. Não dá para apostar racha. E sobre a teoria, né, se não for pego, não infringiu nenhuma lei, na verdade você infringiu a lei, você desobedeceu a lei, você desobedeceu a Deus, e Deus viu isso. E esse para nós, somos crentes, é motivo suficiente para não nos envolvermos nisso. E aí, o que vocês acham disso? Considerações? Faz sentido? Tá respondida a pergunta? Hã? Claro. Você queria ser piloto de racha, André? Você é louco do Pontex. O quê? Mas, quando eu mencionei o Need for Speed no começo aqui, né, que é um jogo e tudo mais, você joga mais pela corrida ali, pela competiçãozinha, tal, uma coisa virtual, né? Mas esse tipo de jogo, mesmo como GTA, essas coisas assim, eles têm um risco embutido nisso. A pergunta não é sobre jogo, é sobre racha da vida real. Mas deixa eu fazer aqui um parênteses, né? Muitas vezes, esse tipo de jogo glamouriza uma coisa que é errada. Então, a gente pode, se ter contato com isso de um modo, com as barreiras um pouco mais baixas, a gente pode se tornar um pouco insensível a esse tipo de coisa. Você é exposto a isso, você não vê problema mais nisso. Então, na vida real, isso começa a parecer não tão errado para você em algum sentido. Aí vem algum amigo, algum colega, começa a falar isso para você, e você que já está um pouco mais fragilizado, moralmente falando nesse sentido, você pode então acabar ficando em dúvida e tendo alguma inclinação aí a isso. Bom? Certo? Superamos essa? Considerações? Não? Pastor, esses são textos que eu geralmente gosto de usar também para esse tipo de coisa, mas estendendo para hoje, por exemplo, é lei brasileira você tem que atravessar na faixa de pedestre. Aí eu pensei que eu vou tentar atravessar a faixa de pedestre. Não vou parar em lugar proibido. Não vou dar seta quando eu tô saindo do carro estacionado. Aqui até essa semana eu tava dando carona para alguns amigos e ele dava, nossa, o cara deu seta para sair do carro estacionado. Eu fiz, tipo, sei lá, é a lei, é o básico que você faz, mesmo não tendo carro na frente, não tendo carro atrás. E também, às vezes, eu fico meio questionando o que a pessoa tá pensando por trás. Quando a pessoa fala, não, a velocidade limite é esse tanto e eu geralmente passo, não tô nem aí. Eu ouço isso às vezes de crentes, pra mim eu sou muito estranho por causa desses ensinamentos, porque é ilegal, as autoridades mandam que a gente siga as leis, foi feito um estudo pra, essa velocidade aqui é a velocidade segura. E também não vai depender da polícia estar me olhando para eu ter que me obrigar a obedecer aquela lei. Sim, eu concordo, Gui. Eu acho que existe na cultura brasileira uma ideia de banalizar, não sei se banalizar, mas dar menos crédito à lei. A gente não liga muito. Aqui falou 80, mas não tem problema em 120. Peraí, como assim não tem problema em 120? Mas isso é só diminuir onde tem radar, né? A dificuldade também é que no nosso país a gente sabe que muitas vezes essas legislações, essas coisas, radar, esse tipo de coisa, às vezes acontece mais por uma máfia também por trás disso. E aí a gente fica às vezes, poxa, mas isso aqui não está compatível com a via, aquela coisa toda. Mas essa é uma discussão que transcende a nossa esfera. Eu como crente, se essa é a lei, eu tenho que me sujeitar na medida do possível àquilo. Aquilo que está ao meu alcance, eu vou obedecer à lei. Então, uma coisa é você às vezes ser desatento, outra coisa é você infringir deliberadamente em coisas pequenas. Então eu concordo que, acho que é um pouco da cultura do Brasil, isso daí de não levar muito a sério esse tipo de coisa, né? Tratar como algo de menor importância. E não deveria ser assim. Parar em lugar proibido é um exemplo. A gente tem problema aqui no arredor do nosso prédio, porque tem gente que para em lugar que tem uma placa gigante lá de proibido estacionar, aí vem o CET, dá a multa em todo mundo, e aí, ó, os crentes aí, manchou o nosso testemunho. Então, levando isso ao extremo, né, imagina que você tá lá postando um racha e tem lá uma senhorinha da igreja. Oi! E você tá... Entendeu? Mancha o testemunho também. Seja nessa esfera, você tá comprometendo o seu testemunho no muito e tá comprometendo o seu testemunho no pouco. É uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim.
que mais? Certo? Beleza. Próxima caixinha, então. Vamos lá. Guilherme, você que comentou aí, escolha aí. 1 ou 2? 3. Vamos ver a caixinha número 1. A caixinha número 1 tem essa pergunta aqui. Vamos ver. Essa pergunta aqui é interessante. Ela não é polêmica, né? Ela é... Calma, gente, calma. Preciso respirar um pouco também, né? Vocês gostam de botar o pastor numa saia justa também, né? Mas essa daqui é uma questão bastante relevante. E eu acho que tem umas nuances aqui que é legal a gente falar. A pergunta é assim: oi, boa noite. Boa noite. Educado. Pessoal é educado. A pergunta é assim, ó. Se um casal homossexual chegar em mim e falar que está curioso sobre Jesus e a igreja, como reagir? Por que essa pergunta é interessante? Porque ela é legítima, é uma coisa que pode acontecer, uma coisa bastante plausível de acontecer no dia a dia, mas ela é um tanto quanto perigosa no nosso contexto. É uma pergunta que às vezes pode estar, junto com essa questão aqui, pode estar um receio de algum modo ser colocado numa situação difícil. E aí? Eu não concordo com o estilo de vida deles, mas como é que eu respondo? Como é que eu falo isso? Eu posso falar alguma coisa? Tem que sair correndo, né? Sai correndo. Qual tem que ser a minha resposta? Então, eu coloquei aqui 2 pontos. Então, você, falando para a pessoa que fez a pergunta, né, e aplicando a todos nós. Se um casal homossexual chegar para você e perguntar algo sobre Jesus, sobre a igreja, falar, me explica um pouco mais isso aí e tudo mais, você tem que reagir com amor e prudência. Essas duas atitudes, amor e prudência. Você tem que reagir com amor porque a pergunta pode ser legítima. A pergunta pode ser real, pode haver um interesse real nisso. E você tem que estar pronto para responder. É isso que 1 Pedro ensina para nós, 1 Pedro 3. Se vocês olharem lá, num contexto de perseguição social, não era ainda uma perseguição estatal, era uma perseguição social. Você ia perder emprego, você ia ser zombado. Nesse contexto de perseguição, Pedro orienta os crentes da seguinte maneira, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então Pedro fala que o crente tem que estar pronto para responder. Você é questionado por ele, mas por que você acredita no que você acredita? Como é essa sua fé? Você tem que estar preparado para responder. E aqui é uma defesa verbal, é algo que você vai responder verbalmente. Você vai mostrar isso com o seu testemunho de vida. Pedro falou isso mais para trás, mas agora ele está falando da sua resposta verbal. E você tem que estar pronto para responder isso. Olha, eu acredito nisso, nisso, nisso. E o modo como você faz isso também é descrito por Pedro. Ele fala, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Às vezes, quando você é questionado por uma pessoa assim, essa pessoa, esse homossexual que fez essa pergunta, ele tem em mente aquele pessoal que apronta, que faz o caos, que o pessoal conservador, o pessoal de direita, o pessoal evangélico, que a gente não tem nada a ver com eles. Que a postura deles é uma postura, às vezes, zombeteira, é uma postura de humilhação, é uma postura errada. É uma postura, às vezes, de fato, homofóbica, usando o termo aí que está comum. Às vezes é uma postura assim. Aí você tem a oportunidade de, como crente, mostrar que não. O crente de verdade, ele não tem essa postura. O crente de verdade, ele não odeia homossexuais. O crente de verdade, ele não tem raiva, ele não quer a morte de homossexuais, não. O crente de verdade, ele ama todas as pessoas, ele demonstra amor por todas as pessoas. Significa o quê? Que ele apoia tudo que as pessoas fazem? Não. Mas ele se preocupa com o bem-estar das pessoas ao ponto de falar de verdades que precisam ser ouvidas. Mas ele faz isso com mansidão, ele faz isso com amor, ele faz isso com temor e assim ele desarma. Porque quando você fala assim, não, cara, eu não tenho raiva de você, você desarma muitas vezes a pessoa. Mas peraí, você não tem raiva? Você não é homofóbico? Cara, homofóbico? Não. Homofobia não. Eu posso não concordar com o seu estilo de vida, com as coisas que você faz, assim como você não concorda com o meu estilo de vida. Mas isso não quer dizer que eu te odeio e quero o seu mal, pelo contrário, eu quero o seu bem. E aí, isso às vezes desarma a pessoa que veio te perguntar. Então é isso que Pedro nos orienta aqui. Então, como crentes, a gente tem que ter essa postura de amor e lembrar que o nosso testemunho cristão chama a atenção de não crentes. E que a gente tem que falar do evangelho para todos.
A Jesus, no seu ministério terreno, ele chamava todos ao arrependimento, desde os fariseus, os religiosos da época, até pescadores, até publicanos, ou seja, cobradores de impostos, que eram pessoas mal vistas, e até mesmo prostitutas ouviam o chamado do arrependimento, se convertiam, abandonavam sua vida e seguiam Jesus. Então, pessoas com vida torta precisam ouvir do evangelho, são os doentes que precisam ouvir da cura. E a gente, como crente, tem que anunciar essa cura. Eu não vou diluir a mensagem ou esconder partes da mensagem, mas eu vou anunciar como uma evidência de amor. Olha, eu preciso falar do amor de Deus, que é o maior amor que existe, para você. E eu acredito nisso. E vocês põem isso com o tom certo, com o tom amoroso. Não um tom de briga, não um tom de raiva, não aquele tom sarcástico, não. Um tom amoroso, conversar com a pessoa. Essa é a primeira postura. Mas tem uma segunda postura que tem que equilibrar essa primeira postura. E a segunda postura é a postura da prudência. Jesus disse em Mateus 10, se vocês olharem aí, é um texto conhecido, a gente já citou aqui outras vezes, mas eu preciso que você marque esse texto na sua Bíblia em várias cores, você memorize esse texto, porque ele é importante não só para esse contexto, mas para outros contextos também. Em Mateus 10:16, Jesus fala que ele estava enviando seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Isso destaca o perigo que nós, como discípulos, passamos. Nós somos ovelhas. Quanto uma ovelha consegue se defender? Você já viu quão esperta é uma ovelha? Gente, a ovelha ela não tem grandes dotes de autoproteção. Ela depende do pastor para tudo. Dependendo de onde ela vai beber água, se a água está um pouco mais rápida, ela quase se afoga. Porque ela cai no negócio, fica encharcada e não consegue sair. Ela, dependendo do lugar, ela não consegue nem comer direito. Ou seja, é um animal muito fraco. E nós, como crentes, somos chamados de ovelhas, porque nós somos vulneráveis, frágeis. E o mundo ao nosso redor é um mundo de lobos. Eles querem nos atacar. Eles querem o nosso mal. E Jesus fala, fiquem espertos, porque vocês são frágeis no meio de pessoas más, que vão querer o mal de vocês. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O crente, ele não é maldoso, mas ele tem uma certa sagacidade. Nós não pensamos como os ímpios pensam, nós não agimos como os ímpios agem, nesse sentido nós somos simples como as pombas, mas nós também somos sagazes como a serpente. Ou seja, a serpente é aqui um ícone de esperteza. Ela fica enroladinha ali no canto, ela fica atenta a qualquer ameaça, ela já se arma, ela está esperta no que está acontecendo ao seu redor. E nós, como crentes, temos que ser espertos, por quê? Porque nós somos ovelhas no meio de lobos. O lobo vai tentar te tocar. Você tem que ser esperto em relação a isso. E por vezes, você deve se lembrar, algumas vezes, não poucas, algumas vezes em que Jesus foi alvo de perguntas dos fariseus para tentar pegar Jesus no pulo. Mais de uma vez isso aconteceu. Se vocês olharem, por exemplo, aí Lucas, alguns textos de Lucas, vocês vão ver isso. Olha aí, Lucas 11. Lucas 11, 53. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. E muitas vezes, seja um questionamento de um casal como esse que foi mencionado aqui, né, de pessoas como que foi mencionado aqui, ou de outros grupos, alguém de esquerda, mais violento, mais agressivo, aquele pessoal mais militante. Às vezes a pergunta não é por uma curiosidade legítima, às vezes a pergunta é para te pegar no pulo. É para você falar alguma coisa que aquilo vai servir de isca para te enrolar depois para te dar problema. Você tem que ser esperto como a serpente, tem que ser sagaz. Você ouviu a pergunta, você tem que estar atento ao redor. Deixa eu ver o ambiente, deixa eu ver qual que é a disposição dessa pessoa, deixa eu ler essa pessoa, ver em que tom que ela está me perguntando, ver qual que é a postura dela, o que ela está pensando nisso por trás. Você tem que fazer isso. Você é uma ovelha no meio de lobos. Você tem que estar esperto com isso. Infelizmente, nós não temos a mesma capacidade que Jesus tinha de responder
aos seus inquiridores quando isso acontecia. Olha aí o que diz Lucas 20. Lucas 20, 19. Um episódio em que Jesus é questionado também de modo malicioso, maldoso. Mas Jesus, percebendo a malícia, ele dá uma resposta que deixa o pessoal desarmado. Só que a gente não tem essa habilidade que Jesus tinha. A gente não consegue ler os corações como Jesus lia. Então a gente tem que ter um cuidado adicional. Olha aí Lucas 20, 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Reparem que eles queriam pegar Jesus em uma palavra. O cenário hoje é o mesmo. As pessoas, muitas vezes maldosas, vão tentar pegar vocês nas palavras, naquilo que vocês falam, naquilo que vocês postam, naquilo que vocês comentam, essas reações. Então consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Eles fizeram um baita elogio para Jesus. E muitas vezes pessoas maldosas também vão fazer um baita elogio para você. Eric, cara, eu vejo que você é diferente dos outros. Você é um cara legal, simpático. Vem cá, me diz uma coisa. Eu vi que você vai lá na igreja. Como que é esse papo aí? E às vezes você acaba enganado pelo elogio, que te deixou um pouco mais tranquilo, mas esse elogio, na verdade, é uma isca, para te, de algum modo, te desarmar. Como aconteceu aqui com Jesus. E aí vem a pergunta que eles fazem: é lícito pagar tributo a César ou não? Essa pergunta foi uma pergunta capciosa. Porque se Jesus respondesse que era lícito pagar tributo a César, então Jesus estaria traindo os judeus. Então as pessoas se veriam contra ele. Se ele falasse que não era lícito, então ele estaria contra Roma. Ele teria um problema com Roma. Então fizeram a pergunta de um jeito que, para onde corresse, Jesus teria problemas. E muitas vezes a pergunta é feita de um jeito a te causar problemas também. Então você tem que estar esperto com isso. Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, Jesus percebeu que era maldade, a gente tem que perceber isso também, respondeu: mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Grande resposta, ele não elogiou nenhum nem outro, falou a verdade e desarmou ele. Só que a questão é que nós não somos Jesus. E às vezes a nossa habilidade, a nossa capacidade de responder não chega desse modo aqui. A gente não consegue fazer isso. Em todo caso, a gente tem que estar atento, porque nós temos que dar respostas verdadeiras, mais cuidadosas. O que eu quero dizer com isso? Você tem que estar esperto no modo como você fala, nos termos politicamente corretos. Muitas vezes é nisso que a coisa vai pegar. O modo como você se expressa, aquelas palavras que são palavras que na nossa cultura atual, elas têm sido colocadas em debate e tudo mais. Se você envereda por esse caminho, se você usa esse palavreado, você provavelmente vai se enroscar nessa armadilha. Então você não deve se levar por isso. E quando perceber uma armadilha, você tem que ser muito cuidadoso e você não tem que ter medo de evadir. Você não tem que ter medo de sair. Não é covardia, não é errado, se você percebeu uma armadilha, você se negar a responder. A pessoa fala: não, mas vem cá, e aí, o que você acha aí, essa coisa de igreja e tudo mais? Você percebeu que aquilo é armadilha, você fala: olha, desculpa, eu acho que não é o momento da gente conversar, acho que não é a hora, eu acho que a disposição aqui, o ambiente não tá legal para isso. Em outro momento a gente pode conversar quando eu perceber uma outra postura. Ah, mas isso aqui lá. A pessoa que querer confusão, ela vai tentar insistir de algum modo. Se ela ficar insistindo, você já vai ter o testemunho claro ali de que aquela pessoa quer te prejudicar. Então é óbvio que você vai deixar ela falando e você vai sair, você não vai dar lado para ela, porque ela tá querendo causar problema. Vejam aí Lucas 20, no versículo 1, a gente deu 19, olha 1. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos com que autoridades fazes estas coisas, ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta. Fala: beleza, antes de eu responder de vocês, respondam a mim.
Aí ele faz uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Jesus deixou eles numa saia justa, e aí eles falaram, ih, rapaz, qualquer coisa que a gente falar aqui agora vai dar ruim, né? Então, não sei, meteram louco, né? Não sei, não vou me comprometer com ninguém. Eles não responderam à pergunta de Jesus, então. E aí Jesus, no versículo 8, replica, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vocês não responderam a minha pergunta, eu não respondo a pergunta de vocês. Passar bem. E termina o papo ali. Muitas vezes a gente não vai ter a criatividade, a sagacidade para responder desse jeito, mas é interessante. Se a pessoa te faz uma pergunta, você devolve, conta, peraí, mas se eu falar, você vai estar disposto a ouvir realmente? O que você quer dizer por isso? Esse termo que você usou, o que você está querendo dizer com isso? Qual que é a sua intenção em me fazer essa pergunta? A pessoa, às vezes, se vê encurralada, ela vai tentar sair pela tangente. E aí é a sua oportunidade de falar, bom, então eu não vou responder aqui também para você. E se vocês olharem aí o 23, Lucas 23, 8, vocês vão ver uma outra ocasião em que Jesus não respondeu nada. Ele nem mandou uma outra pergunta. Herodes, isso aqui já no julgamento de Jesus, quando ele já tinha sido preso. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Parece que Herodes aqui tinha uma curiosidade de Jesus. Eu ouvi falar muito dele e tal, agora vai lá, faz alguma coisa aí pra gente ver. Como se Jesus fosse algum tipo de espetáculo. Mas Jesus ele não responde isso. E o texto mostra a intenção desses homens, porque no versículo 11 fala que eles tratavam ele com desprezo e escarneciam dele. Ou seja, aquelas pessoas não queriam realmente saber o que Jesus ensinava, o que Jesus falava. Eles queriam aquilo como uma oportunidade para poder se entreter zombando de Jesus. Jesus então se manteve calado. E existem situações na escola, no trabalho, em qualquer lugar, que a melhor coisa é você manter calado e sair. Não tem problema, isso não é covardia. Mas eu tenho que responder. Mas tem hora que você também tem que calar. É isso, inclusive, que a gente aprende em Provérbios 26. Se vocês olharem aí o 26, 4, vocês verão que às vezes a sabedoria é você não falar nada. Na verdade, a sabedoria bíblica é você saber quando falar e quando calar. Tem hora que você tem que responder, tem hora que você tem que ficar quieto. E a de sabedoria, que você tem que pedir a Deus para dar, é você discernir um momento ou outro. Então, em Provérbios 26, 4, a gente lê assim: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Aqui, se a gente fosse parafrasear, talvez fosse algo próximo do eu não vou tocar tambor para louco dançar. Ele tá aprontando, eu não vou ficar dando corda para ele, entendeu? Porque eu vou estar no mesmo nível que ele, eu não vou tocar tambor para louco dançar. Só que na sequência, olha o 5. Ao insensato responde segundo a sua estutícia. Bom, a Bíblia se contradiz. Acabou o daracho, acabou tudo, gente. Tchau. Não. Claro que não. Quando o texto fala, ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos, como esses versículos eles estão lado a lado, o que Salomão quer ensinar aqui é que existem momentos em que você tem que responder e existem momentos em que você tem que se calar. Não tem que responder. Existe sabedoria nesse discernimento. Você saber quando falar e quando calar. Então existem momentos que você tem que responder a pessoa aqui que te faz um questionamento, mas você responde justamente para ela não se achar maioral. Mas tem horas que você tem que se calar para você não tocar as mesmas notas ou no mesmo ritmo daquela pessoa. Você não entrar na onda dela. Então, o crente tem que ter sabedoria para perceber quando isso deve acontecer. Infelizmente, no nosso contexto, as pessoas muitas vezes podem chegar realmente com dúvidas, se interessando, e muitas vezes elas vão chegar tentando alguma maldade, tentando te pegar de algum modo. Cabe a gente caminhar com esses dois valores. O amor,
Eu tenho que falar da salvação que há em Jesus. Eu tenho que falar do evangelho que liberta. Eu tenho que falar da cura real, profunda que Deus oferece por meio de Jesus. Eu tenho que falar do amor de Deus. Eu preciso falar dessas coisas. Mas, por outro lado, eu também preciso ser prudente. Porque isso pode ser uma armadilha. E eu tenho que saber como lidar com isso. Então, respondendo essa pergunta, eu colocaria essas duas considerações aí. O que vocês acham disso? Vamos lá. Eu acho que isso aqui é um bom de patente, porque se fala que a pessoa tem rapidez para falar pra você, se você mesmo tá interessado em saber, eu deveria, sei lá, só arranjar briga. Exato. Às vezes é difícil de você discernir de imediato. Na dúvida, é bom você sempre ser cuidadoso. As palavras que você usa, você não vai deixar de falar a verdade, mas você pode falar a verdade com palavras escolhidas com bastante sabedoria, como se fosse um campo minado. Você vai devagarinho, falando da verdade ali, com coragem, mas não caindo nas armadilhas que as pessoas podem armar. Eu acho que mesmo o cristão tomando todo o cuidado possível para falar do jeito certo, no momento certo, da forma adequada, ainda assim, a gente está lidando com o velho. Uhum. E nada impede ele de, mesmo tendo procurado o cristão com a melhor das intenções de querer aprender, alguma coisa acontecer na cabeça dele e ele te odiar no mundo. Exato. Então, acho que por mais que tudo isso seja muito importante, essa prudência ao falar com incrédulo, a gente sempre tem que estar preparado para o pior dos cenários. Por uma rejeição, às vezes até agressiva. A pessoa vem de boa te perguntar uma coisa, você responde de boa, mas aquilo fere a pessoa, aquilo ofende a pessoa, porque a verdade é ofensiva. O evangelho, ele chama as pessoas a abandonar a si mesmas e seguir a Cristo, negar a si mesmas e seguir a Cristo. Isso ofende as pessoas, o estilo de vida delas. Então você tem que estar preparado para essa reação. A gente tem que lembrar das reações que Jesus falou que podem existir quando nós lançamos pérolas, né? Então você pode lançar pérola aos porcos ou aos cães. Os porcos não vão dar valor àquilo, vão desprezar, mas os cães eles vão interpretar aquilo como um ataque. E eles podem reagir violentamente, agressivamente. Então, de fato, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. O que mais? Só com o que a Esther falou, a gente viu isso no tema que o senhor trouxe sobre o face a face com Deus, né? Porque era sempre essas duas coisas. Jesus falava e ele se aproximava ou afastava. Então vai ser sempre isso. E outra coisa, é uma pessoa que eu fazia uma pergunta sobre um tema, eu não lembro agora como que era. E era uma pessoa maldosa, e eu sabia. E aí eu respondi assim para ela. Eu falei, olha, você acredita em alguma coisa da Bíblia? Ela falou, não, em nada. Pra mim é tudo bobagem. Eu falei, então, tudo que eu te responder vai ser baseado nisso. Então eu acho que não vai adiantar responder. Aí ela falou, então justo, ok. Então, eu acho que se o manual dela não era diferente, eu ia entrar no jogo e queria estar jogando outro jogo. Então não faz sentido. Então, às vezes não. O nosso trabalho não é defender a verdade no sentido de eu vou provar para a pessoa que ela tá errada e tudo mais. A gente não tem que provar, defender a verdade. A verdade ela é autodefensável porque ela vem de Deus. O nosso papel é anunciar a verdade. Se a pessoa vem com espírito de debate, vamos ver quem ganha. Eu não vou entrar nisso. Eu não estou debatendo com você. Eu estou anunciando a verdade, eu não estou debatendo. A gente tá com espíritos diferentes até. Se você não acredita no que eu tô falando, a gente tem campos diferentes, jogos diferentes, igual você falou. Eu vou te anunciar aquilo que é verdade. Agora, eu não vou ficar brigando com você para ver quem tem o melhor argumento, que aí não é o nosso propósito, né, como crentes. Mas é observar. Maurício. Pastor, eu acho que cabe avaliar, como crentes eventualmente maduros, né, dada a proporção de cada um, se essa pergunta ela vem de alguém que é próximo no cenário, ou se é de alguém que virou esquina e do nada quer te perguntar isso. Uhum. Porque no contexto brasileiro, muitas pessoas nessa situação já passaram por igrejas, ou são de pais ou famílias evangélicas, e tiveram contato com a fé. E, eventualmente, quando se entra nesses debates, nesses assuntos, eles se levantam com os argumentos que já são conhecidos de ambos os lados. Uhum. E, eventualmente, também eles tentam se fazer, usando desses argumentos, né, para
para defender a posição deles diante de toda a frustração, de tudo que eles viveram na experiência deles, né, particular de cada um, para tentar descredibilizar o que a palavra de Deus em si, com a dor que eles estão carregando, com os traumas deles, enfim. Então, eu acho que o crente ele deve ser muito sagaz e avaliar se essa pessoa é uma pessoa conhecida e se a intenção dela é mesmo só suscitar o debate, ou se ela, em algum momento, sei lá, despertou algo para tentar essa reaproximação, porque geralmente essas pessoas elas querem descredibilizar a nossa fé e nos ensinar a vivê-la. E isso acontece. Que é um pouco junto com o que o Augusto falou, né? De nos provocar, não por uma dúvida legítima, mas nos provocar porque quer, como você falou, de algum modo nos ensinar. Então, deixa eu ensinar você como quer ser crente de verdade. Eu que não sou crente. Isso acontece com muita frequência. E então a gente não pode entrar nesse jogo. Nosso exercício apologético não é esse. Não é você que define os termos. Não é assim que funciona a coisa. Né? E você consegue perceber que não é legítima a dúvida da pessoa. É realmente só uma provocação. Nesse caso, eu não vou tocar tambor para louco dançar. Não vou entrar nesse joguinho, não vou responder ao perverso, né, com a estutícia dele. Eu não vou fazer isso. Isso é perversidade, isso é maldade. Certo? Mais alguma consideração? Não? Beleza, vamos lá. Augusto, escolhe aí. Não, na verdade você pode escolher porque dentro dessa caixinha tem duas. Tem a 1 e a 4. 1. Vamos lá. Pergunta de número 1, aqui do meu esboço. Essa daqui é uma pergunta... não é polêmica, ela é relacional, tá bom? Eu vou tentar ajudar de algum modo aqui. De antemão eu já digo que existe um caso a caso. Então, no trato pastoral, existe um caso a caso. Eu posso dar conselhos gerais, mas eu preciso olhar o caso a caso para ver se tem algum detalhe que foge aqui, que não está na pergunta. Mas a pergunta é a seguinte: como lidar com pais superprotetores sem afrontar a autoridade deles? Tem lá os pais que protegem demais os filhos, colocam os filhos numa redoma. O filho percebe que isso está fazendo mal, que ele precisa de mais autonomia, que ele precisa agir com mais independência, mas os pais muitas vezes acabam sufocando por amor, por querer proteger. E às vezes a postura do filho de querer mostrar essa autonomia pode soar como uma rebeldia. Então, como você lidar com os pais superprotetores sem afrontar a autoridade deles? Então, como eu falei, existe muito do caso a caso no trato pastoral, mas aqui alguns princípios gerais, tá bom? A gente sabe, de acordo com Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Há tempo do filho ser protegido, há tempo do filho proteger, por exemplo. Há um momento em que a vida até inverte. Enquanto na infância a mãe dá banho no bebê, chega um momento da velhice que é o filho que dá banho na mãe. Então a gente sabe que existem momentos assim. Existem momentos em que a mãe fala, filho, pega a blusa. Existem momentos em que o filho tem que ter a consciência dele próprio pegar a blusa e não ficar dependendo mais da mamãe. Né? Não tem como. Eu lembro de um conhecido que ele já era grandinho, já tinha, sei lá, uns 10, 12 anos. Por aí, uns 10 anos. E a gente foi num restaurante, e aí era um restaurante self-service, rodízio, coisa e tal. E aí vinha as carnes, os pratos lá, e o menino perguntava assim, mãe, eu como isso? Você tem que, vai lá, põe as caras, né? Vai lá, experimenta, vê se você gosta ou não, tal. E é triste ver que tem alguns marmanjos de, sei lá, na casa de seus 20 e poucos anos, que ainda dependem da mamãe fazer muita coisa. E aí a gente começa a questionar até onde isso é válido, até porque existe, até no meio dos incrédulos, aquela expressão da geração canguru. São as crianças que não saem da bolsa dos pais. Você sabe, o canguru tem lá a bolsa e os bebês ficam lá e os jovens de hoje às vezes acabam sendo cangurus, ficam dentro da casa dos pais o tempo todo, né? Muitas vezes por comodismo do filho, do jovem, mas às vezes por hiperproteção dos pais. Então, como que a gente pode responder a isso? Então tem aqui alguns princípios. Partindo do pressuposto que aqui é um cenário de crentes, tá bom? Uma casa de crentes, filhos crentes, pais crentes, tá bom? Em primeiro lugar, se vocês olharem em Colossenses 3, vocês vão ver o princípio
supremo que tem que guiar a nossa resposta aqui nesse assunto, que é a submissão dos filhos aos pais. Okay? Os pais são autoridade sobre os filhos, especialmente quando os filhos ainda moram sob o teto dos pais. Então deve haver um respeito especial, especialmente nesse contexto, justamente nesse contexto. Olha aí, Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O texto fala que essa obediência é em tudo. Ela não tem que ser uma obediência completa. Esse é o primeiro princípio aí, um respeito absoluto. E isso agrada a Deus. Então, antes de tudo, você precisa ter na sua mente muito claro que você deve submissão, que você deve respeito aos seus pais. Então você não pode ter uma postura rebelde. Mas você deve ver também quando eu for embora, tal, ou quando você era criança, que você ficava rebelde, pegava sua mochilinha e pensava que ia embora, você mal chegava na esquina e já... Então, você não vai ter esse tipo de postura. Isso é desrespeito, isso é insubmissão. Você não vai sair da sua casa brigado e tudo mais, você não vai fazer esse tipo de coisa. O segundo princípio é uma autoanálise honesta que você precisa fazer. Por que você quer mais liberdade? E quais seriam as situações nas quais você quer mais liberdade? Porque muitas vezes o jovem, ele se acha espertão. E ele fala que o pai é hiperprotetor. Ele fala, não, mas meus pais me protegem demais. E põe numa redoma. Mas peraí, por que você está reclamando tanto? Meu pai não deixa eu ir na balada. Meu pai não deixa eu namorar em credo. Meu pai não deixa eu ir por racha. O cara me protege demais. Aí não dá, crescer, né? E aí você fica meio, peraí. Não é hiperproteção. Nesse caso é proteção. Deus te colocou sob a mão dele, sob a autoridade dele, e é a responsabilidade dele te proteger. E ele vai responder perante Deus sobre isso. E o que você está falando é uma libertinagem que você quer, e os seus pais estão cortando suas asinhas. Então, nesse caso, os seus pais não estão te hiperprotegendo. Curiosamente, tem muitos jovens, e já aconteceu isso no gabinete, já tive essa experiência já, de jovens que vêm e falam, não, porque meu pai pesa demais, pastor, eu não aguento, tal. Aí você pergunta, mas vem cá, você já deu no passado, você já deu algum trabalho pro seu pai, pra sua mãe? Você era uma pessoa problemática, causava na escola, quando mais jovem? Não, pastor, sempre fui comportado, sempre fui bom, uma ótima pessoa, uma ótima moça, nunca dei dor de cabeça. Meus pais nunca foram na diretoria, nem bilhete eu levei. Você fala, nossa, mas realmente deve ser terrível, né? A menina tá presa lá, Rapunzel na torre, né? E aí você vai conversar com os pais. Pastor, a menina era o diabo na sala. O menino era terrível, dava dor de cabeça, o menino era imoral, o menino toda semana ia. Ou seja, o jovem contou uma história toda bonitinha que não é verdadeira para tentar se colocar como vítima e para culpar os pais malvadões. Mas os pais estavam certos, os pais precisavam ser mais rigorosos. Então você precisa dessa autoanálise honesta. Ver se você não quer liberdade só para aprontar, ou se realmente tem um problema real ali, às vezes alguma falta de sensibilidade dos seus pais para com aquilo. Terceiro princípio é o diálogo humilde. Notem que é um diálogo humilde, certo? Você na posição de filho e os seus pais na posição de pai. Olha 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Pedro acabou de falar para os jovens obedecerem aos mais velhos, e ele falou, olha, vocês têm que ter uma postura humilde. Isso significa, na prática, que quando você for ter essa conversa com seus pais, fala, pai, mãe, eu queria conversar com vocês. É o seguinte, está acontecendo isso, eu queria ter um pouco mais de liberdade e tudo mais. A humildade vai se expressar no seu tom de voz, nas palavras que você vai usar, nos argumentos que você vai usar, no modo como você vai expor aquilo, na sua postura, até mesmo na sua linguagem não verbal. Você chegar batendo na mesa, é o seguinte, ô velho, pronto, aí você já chutou para a barraca. Aí humildade passou longe, você não vai responder, você vai ganhar nada desse jeito. O texto fala que Deus se opõe aos soberbos e você está agindo com soberba.
Mas se você é humilde e fala, pai, mãe, eu queria abrir meu coração diante de vocês, eu queria expor uma coisa que tá me incomodando, que tá me preocupando, eu acho que eu preciso ter um pouco mais de liberdade e tudo mais, você vai ter humildade desse jeito e você vai ter liberdade também em estar aberto a apontamentos. Porque pode ser que você apresente todos os seus argumentos e seu pai, sua mãe vira e fala assim, legal, que tal você começar arrumando sua cama? E aí você não vai falar, mas veja bem, não. Você vai falar, verdade, pai, verdade, mãe, acho que eu preciso ter... Se eu estou pedindo por mais responsabilidade, eu preciso fazer valer isso, né? Então, vamos começar aí, vocês podem apontar coisas e você não vai ficar de bico, depois com o bico desse tamanho, né? Sair batendo pezinho, não. Você tá cedo, você tem um diálogo humilde. É uma postura humilde, bom? Então, esse é o terceiro princípio. Olha. Quarto princípio. Você precisa de evidências perenes. Você precisa dar mostras de que você pode ter um aumento nas suas responsabilidades. Não é uma coisa pontual. Não, mas fica tranquilo que agora eu vou ser exemplar. Todo dia eu vou arrumar minha cama. Arruma no primeiro dia, no segundo dia, já tá aquele caos, já não faz mais nada. Você não consolidou o seu compromisso. É evidente que seus pais não vão te dar mais liberdade, mais responsabilidade, se eles não percebem que você pode arcar com aquilo. Então você precisa aplicar aquele princípio que a gente aprende em Tiago, de que a fé é confirmada pelas obras. O princípio é o quê? O seu discurso é confirmado pelo que você faz. Se você quer responsabilidade e você fala que você está preparado para isso, então as suas ações têm que confirmar isso. Então eles precisam perceber na sua vida mais responsabilidade. Obedecer horário, ser responsável com as suas pequenas coisas em casa, suas tarefas em casa, o modo como você se comporta na escola, nos ambientes por onde você passa, enfim. Em todas essas esferas, eles vão perceber isso, seu compromisso na igreja. E isso vai fazer com que eles possam ter mais confiança em você, para que você possa assumir mais responsabilidades. Então, ações sempre são ratificações de realidades interiores. E o quinto princípio aí é uma independência oportuna, que é um princípio com asterisco, ele vem com cuidado. Existem situações realmente dramáticas onde os pais são muito hiperprotetores. O cara já tá com 30 anos nas costas e eles ainda tem que comer lá a papinha que a mamãe faz. E a mamãe arruma a cama bonitinho. E o cara fala, mãe, por favor, deixa minha cama desarrumada, deixa que eu arrumo. Não precisa fazer, não, filho, mas ele faz, mãe, eu preciso de independência. Não, filhinho, não sei o que lá. Às vezes a situação chega num ponto, e vejam, aqui é uma situação mais extrema, em que o filho precisa, com brandura, mais com firmeza, falar, mãe, pai, eu vou embora. Já tenho idade, já sou maior de 18 anos, eu já tenho como me sustentar, e agora é o momento, então, de eu pegar minhas coisas e morar sozinho. Eu acho que esse é uma coisa. Não, mas meu filho, se ele fizer isso, eu vou morrer. Tudo, mãe, não morra. Não morra. Não morra. Nós vamos evoluir isso. Nós vamos passar por isso juntos. Você na sua casa e eu na minha. Mas juntos. Segura na minha mão e vamos juntos. Ninguém soltava ninguém. Mas eu preciso que a senhora me dê mais... A senhora, o pai, eu preciso que eles me deem mais espaço. Existem situações em que isso precisa acontecer. Mas isso não é o natural, não é o padrão. Considerando uma família cristã. Num contexto cristão, os primeiros passos que eu mencionei já vão ser suficientes para isso. Mas numa situação mais extrema, em que o filho vê, pastor, não tem como. Os meus pais, eu já sou barbado, eu já tô com a minha vida feita, eu não consigo ter autonomia. Aí o filho tem que cortar o cordão umbilical à força. É ruim, mas às vezes é necessário. Em algum momento isso tem que acontecer. Quando o indivíduo casa, tem que cortar o cordão umbilical. Tem jeito. Você não vai ficar na cola do seu pai e da sua mãe depois de casado. Você vai precisar cortar o cordão umbilical. Você, esposa, não vai ficar pedindo pro seu pai trocar o chuveiro de casa toda vez que queimar lá a resistência, porque você casou com um homem, assim, esperamos. É ele que vai trocar a resistência do chuveiro. E os rapazes não vão ficar falando que a comida da mãe é melhor, ficar indo comer da mãe porque não gosta da comida da esposa. Também não dá. Você casou, corta o cordão umbilical. Vocês não vão ficar morando na mesma casa ali o tempo todo. Não, vão morar no seu canto e ela no outro canto. Eu digo isso da comida porque eu conheço casos de homens que, já barbado, com 30 anos nas costas, casaram e não comiam o feijão da esposa porque só comiam o feijão da mamãe. E ainda comia com uma colherinha do Pato Donald. Eu vi isso acontecer, eu vi. Não é uma coisa que eu inventei, eu vi isso acontecer. Aí você fala, essa pessoa não entendeu a coisa, não cortou o cordão umbilical. Então, nesse caso, tem que se cortar. E a mãe deixava a coisa se perpetuar.
Se fosse o meu filho, eu falava, meu amigo, você corre daqui agora, o Pato Donald vai voar na tua cabeça. Você vai comer o feijão, enfim, da tua esposa, você vai comer o feijão do quartel, mas você não... Pra dar mas não cortou o cordão. Então existem casos em que isso precisa acontecer. Só que você, jovem, precisa ter sabedoria para saber o momento de fazer isso. Você não precisa fazer isso no espírito rebelde, briguento, sair de mal com seus pais. Não precisa fazer isso. Como eu falei, essa é uma situação mais extremada, mas ainda assim você faz com cuidado e com responsabilidade. Então, qual seria o caminho aí para lidar com pais superprotetores? Um respeito absoluto, uma autoanálise honesta, um diálogo humilde e você conceder evidências perenes. Se com o passar do tempo você já está amadurecido, a coisa não caminha, aí você começa a planejar a sua saída, você vai morar sozinho, porque é o rumo que a vida vai tomar. Bom. Considerações. Maurício. Castor, eu só acho relevante a pessoa nessa posição ser justo consigo mesmo. Não adianta você querer liberdade para saber que tá um ovo fora de casa. Por isso que precisa da autoanálise, né? Também. Nesse sentido, a pessoa fala, não, mas fica tranquilo, eu sei fazer tudo de casa super bem. Eu me viro. Eu me viro. Na mesma semana, vai. Vai! Então, realmente tem que ter, se você pede por responsabilidade, você tem que saber até onde seu braço vai. Não é errado pedir ajuda, eventualmente, mas... O que mais? Tá, faz sentido? Respondeu a pergunta? E por fim, para terminar, é a pergunta de número 4. E a gente termina a nossa caixinha de perguntas. Essa daqui é uma questão ética. E ela vai ser breve aqui para nós. Olha só. Pastor, de acordo com os princípios éticos e teológicos da fé cristã, um crente pode ser a favor da eutanásia? Se sim, em quais casos? E qual deve ser a postura de um crente diante de uma pessoa que deseja realizar este procedimento? Bom, o crente nunca é a favor da eutanásia. Existem mais de uma násia. Tem, por exemplo, a eutanásia e você tem a ortotanásia. Eutanásia é a atitude de promover a morte de alguém. Então tem lá uma pessoa que ela está, às vezes, com um diagnóstico de uma doença, ela não quer passar por aquela doença, ela vai lá, que no Brasil não existe, mas ela vai lá e ela faz aquele suicídio assistido. Na Suíça tem isso. Até recentemente teve uma professora que juntou dinheiro, foi lá, fez toda a papelada e teve esse suicídio assistido na Suíça. Tem até alguns modelos, alguns programas que o pessoal faz de cápsulas que eles deitam, eles são sedados e aí então tem lá um gás que mata a pessoa, alguma coisa assim. Então isso daí seria um tipo de suicídio assistido. Ou quando no hospital, no Brasil é proibido, mas quando no hospital você toma aí alguma medida para que aquela pessoa morra. Então pode ser um quadro hospitalar ou um suicídio assistido. Isso é legal aqui no Brasil. Geralmente o argumento para eutanásia é que aquilo vai terminar com o sofrimento da pessoa. Vocês devem lembrar daquele filme-livro, né? O Como Eu Era Antes de Você. Horrível. Péssimo. Mas horrível, enfim. Terrível. E quem assiste toda semana, né, Lívia? Mas aquilo tem um apelo emocional, mas para nós homens, aquilo é... Eu vou comer feijão. Vai comer feijão com o negocinho da Pato Donald. Mas aquilo para os homens, aquele tipo de romance já não rola. Ainda aquele negócio da meia, né? Aquela meia de abelhinha e tal, não vai rolar. Mas o desfecho do filme, até isso aí a Vivi vai concordar, o desfecho é terrível, né? Não, sem sal. Nem me lembro. Sem sal aquilo. Porque, de algum modo, porque aquele filme é muito ilustrativo, porque, de algum modo, revelou o tamanho do egoísmo do cara. Gente, aquele cara é um egoísta. O protagonista do filme, do livro, ele é o auge do egoísmo. Ele preferiu tirar a própria vida do que se sujeitar a uma condição daquela. E o sofrimento dele não era um sofrimento como acontece em situações hospitalares, onde as pessoas conversam, às vezes, de eutanásia, né? Então, isso ilustra um pouco o que é a eutanásia. E existe a ortotanásia. A ortotanásia não é quando você coloca alguma coisa para matar a pessoa. Então, por exemplo, a eutanásia, a pessoa ela teve um derrame, ela está vegetando. Você vai lá e aplica uma substância para matar a pessoa. Certo? Essa é a eutanásia. A ortotanásia é quando você
simplesmente deixa a doença seguir o rumo natural das coisas. Então você vai desligando os aparelhos, você já não faz nenhum tipo de tratamento, a coisa vai seguindo o rumo natural. Você não injetou nada, você não causou a morte. O quadro da pessoa foi se desenrolando e levou até aqui. Então é uma coisa que segue um fluxo um pouco mais natural para que os tratamentos não prolonguem o estado daquela pessoa, né? Isso está muito próximo do que é chamado de cuidado paliativo. É quando a pessoa ela já não tem mais como reverter, humanamente falando, não tem como reverter aquela situação. Então você aplica remédios para ela não ter mais dor, pelo menos, para ela poder a doença seguir o fluxo, o rumo. A pessoa vai morrer, mas ela vai morrer pelo menos sem dor. Então aí são os cuidados paliativos. Toda essa discussão exige um pensamento, um racional bastante objetivo, mas envolve emoções, envolve muito, às vezes, da nossa... Eu vou usar fé entre aspas. A gente fala às vezes, poxa, mas vamos manter a pessoa assim, porque vai que Deus faz um milagre e tudo mais. Às vezes a pessoa se ampara nessas possibilidades e não na racionalidade da decisão ali. E às vezes ela tem medo de deixar a doença seguir o rumo natural, porque ela tem medo de sentir culpa. Poxa, eu poderia ter feito mais pela minha mãe, poderia ter feito mais pelo meu avô e tal. Então a pessoa às vezes ela tem medo de se atormentar. Mas a gente não está falando dessas questões emocionais, a gente está falando da questão objetiva, especificamente da eutanásia, que é quando você provoca isso daí diretamente. Nós, como crentes, nós somos contra a eutanásia. Então, nós somos contra a eutanásia por quê? Em primeiro lugar, a eutanásia é biblicamente insustentável porque é um tipo de assassinato. É um tipo de homicídio. Se você faz suicídio assistido, é um homicídio contra a sua própria vida. Você está tirando sua própria vida e nós, como crentes, nós como seres humanos, nós não temos esse direito. E quando eu faço isso de outra pessoa ou em outra pessoa, eu estou cometendo um assassinato. Eu não posso fazer isso. Isso vocês devem lembrar claramente dos 10 mandamentos, por exemplo, onde tem lá não matarás e não assassinarás. Isso aqui entra com um tipo de homicídio. Em nossa visão, segundo o argumento, em nossa visão, o sofrimento e a morte são realidades administradas por Deus. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, você fugir do sofrimento é algo instintivo, ninguém gosta de sofrer. Só que quem traz o sofrimento é Deus. E a gente sabe, biblicamente falando, que o sofrimento tem um propósito na mão de Deus. Então, eu tentar interromper o sofrimento à força, porque eu não quero me sujeitar àquilo, tirando a minha própria vida, é de algum modo eu me rebelar com o modo como Deus administra as coisas. A gente sabe que o sofrimento, biblicamente falando, ele causa amadurecimento no crente. Deus usa o sofrimento. E Deus usa, inclusive, o sofrimento até a morte, para que a pessoa aprenda, para quem está ao redor aprenda, enfim. Então, a minha visão de sofrimento faz com que eu encare a eutanásia de um jeito diferente. Em relação à morte, do mesmo jeito. Quem administra isso é Deus. Cabe a mim, como crente, encarar o sofrimento e a morte com confiança, força e esperança. Eu tenho que me preocupar diante de um diagnóstico ruim, diante de uma situação ruim, como essa, né, um quadro terrível como esse, eu tenho que me preocupar em testemunhar para as pessoas que estão ao meu redor, em fortalecer a fé para essas pessoas que estão me assessorando ali, mostrar que eu estou confiante em Deus, mostrar que eu tenho esperança para depois disso. E em questão de quem está cuidando, a pessoa fala assim, poxa, mas eu não quero ficar numa situação dessa porque isso vai dar trabalho para os outros. É verdade, isso vai dar trabalho para os outros, mas quem administra essa situação é Deus. Eu não posso simplesmente cortar a vida de alguém porque ela está dando trabalho. Isso seria ilógico quando você pensa, por exemplo, num bebê. Já diz a musiquinha, criança não trabalha, criança dá trabalho. Só porque dá trabalho você vai lá e mata? Não pode. Tudo bem que é um desgaste emocional, é um paralelo muito pálido esse. Mas nós não somos utilitaristas. Nós não chancelamos a vida e a morte de alguém simplesmente pela utilidade daquela pessoa, pelo que aquela pessoa produz. Se ela depende, se a minha mãe, quando idosa, se colocar numa situação em que ela depende do meu cuidado constante, eu vou precisar ampará-la. É um jeito de honrá-la, é um jeito de eu cumprir a ordem bíblica de honrar. E eu vou lá, vou cuidar dela e tudo mais, até o momento em que Deus levá-la. Eu não vou promover a morte dela antes do tempo que Deus estabelecer. É diferente da ortotanásia.
Ortotanásia é quando o médico fala, olha, não tem mais nada que a gente possa fazer, a pessoa tá só por aparelhos. Se ela tiver uma parada cardíaca, a gente deve reanimar ou não? Então aí a pessoa pode falar, não reanima, deixa seguir o rumo natural. É diferente. São cenários diferentes, tá bom? E a gente tem que lembrar, por fim, que a morte, na Bíblia, ela é vista como uma inimiga. Então é algo doloroso, é algo triste, é algo que pesa, é algo que traz sofrimento não só para quem está morrendo, mas para quem está ao redor. E é um processo. Nós todos estamos morrendo de algum modo, nosso corpo está se deteriorando. A questão é que existem alguns quadros em que a coisa se torna muito ruim. A coisa se torna... A pessoa, ela não faz mais nada. Ela está, às vezes, num diagnóstico de uma doença terrível. E a expectativa é piorar até a morte. Mas isso é um processo. E nesse processo a gente tem que reagir biblicamente. Então, a eutanásia não é uma opção viável para nós como crentes. Tem um capítulo, aqui é muito resumido, mas se vocês quiserem ver mais sobre isso, tem um livro do John Stott, a gente tem na nossa biblioteca, chama O Cristão... qual que é o nome do livro certinho? É O Cristão e... Só um minutinho, só abrir aqui. É um livro do John Stott sobre várias questões éticas, e o nome do livro é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E tem um capítulo que ele fala sobre eutanásia, ele fala sobre outras coisas relacionadas a isso. Então, se vocês quiserem ler mais, eu recomendo ler essa parte lá, tá bom? Então, nós como crentes somos contrários à eutanásia, não encorajamos a eutanásia, pelo contrário, desencorajamos alguém que esteja pensando na eutanásia, mas em relação à ortotanásia, a gente não tem nenhum tipo de restrição bíblica a isso. Não fere nenhum princípio nosso, tá bom? Existem outros dilemas que poderiam sair disso, mas não é nosso escopo. Certo? Questões sobre isso? Pastor, na questão da ortotanásia, para mim fez sentido o senhor falando, sei lá, a pessoa sofreu acidente, eu não vou reanimar, que às vezes passa por um sentido, mas, sei lá, a pessoa está em coma, não foi decretada morte cerebral, eu ir lá e tirar os equipamentos dela. Como é que fica isso? Ela não é um quadro irreversível. Assim, a gente não sabe, pode ser que tenha uma reversão ou não. Do material que eu li, geralmente eles associam isso à irreversibilidade da coisa. Existem situações em que a pessoa fala assim, olha, por mais que essa pessoa volte, de algum modo, essa pessoa ela vai ficar em um quadro vegetativo. Se tiver uma reincidência de alguma coisa, o que a gente faz e tudo mais. Então, geralmente parece que o argumento vai na linha da irreversibilidade da coisa. Agora, se isso vai causar algum desconforto apenas, aí é diferente. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e perdeu as pernas. Vamos fazer a ortotanásia. Não, nesse caso a pessoa ainda tem... a balança pesa muito para que a pessoa tenha uma vida real, substancial ainda. É diferente de um outro caso, onde a pessoa ela talvez não tenha tido uma morte cerebral ainda, ela está em coma. As chances vão diminuindo com o tempo, até que vai chegar um ponto em que o médico vai falar, olha, não tem mais nada que a gente possa fazer, e os órgãos estão começando a ter falência, alguma coisa assim, o que você quer que a gente faça? Aí você vai nessa direção. Agora, em casos onde o coma ainda é incógnito, a situação é incógnita, aí é de uma delicadeza maior. Eu acho que ainda tende, talvez, um pouquinho para tentar manter. Não é um quadro irreversível, certo? Até porque tem gente que volta do coma. Agora, tem situações que não tem mais como a pessoa voltar. Claro, milagres acontecem? Acontecem. Mas a gente não está lidando aqui com a questão do milagre que vai acontecer. A gente está lidando com a sabedoria para decidir as coisas ali na hora. Nesse caso, a gente iria nessa direção. Augusto. Pastor, assim como a morte no setor, algo que também pode resvalar nisso são sentenças punitivas retributivas, como, por exemplo, pena de morte, por exemplo. Que também é um terceiro que está tomando uma decisão sobre a vida de alguém. Poderíamos querer pensar que é a mesma coisa, e como lidar com isso? Aí a gente divide uma coisa da outra, porque em um campo, o da eutanásia, da ortotanásia e tudo mais, a gente está lidando com uma questão de preservação da vida, não porque um crime aconteceu ou coisa do tipo. A medicina trabalha para que a vida aconteça, para que a vida se prolongue. Do outro lado, a gente tem as autoridades fazendo com que uma punição preceituada por Deus e autorizada, delegada, aconteça. Então, são cenários diferentes. Aqui, a morte é exigida pela lei de Deus. Aqui, a morte é evitada pela dignidade do ser humano.
Então são esferas distintas. Ainda que os dois lidem com a morte, elas lidam em cenários distintos. O que mais? Breno. Se um cristão ele chega pro senhor e fala, ó, pastor, eu concordo com a eutanásia, tirar a vida de uma pessoa por motivos pessoais. Porque ele chega e fala pro senhor, ó, eu vi uma pessoa minha que eu amava definhando aos pouquinhos. Ele ficou em estado vegetativo, mas só que não queria matar a pessoa porque não concordavam isso e aquilo outro. Ele concorda por esses motivos. Daria para entrar em algum debate de certa forma? A questão, a pessoa, ela, o argumento que essa pessoa está apresentando, ele é mais subjetivo do que objetivo. A pessoa não quer que o sofrimento, que toda aquela situação se prolongue. Só que isso não é uma prerrogativa nossa, numa situação como essa. Existem situações como da ortotanásia em que eu vou poder fazer isso ser abreviado, não prolongando aquele quadro, mas eu não posso forçar o abreviamento daquilo. Existem pessoas em quadro vegetativo que elas não ficam por aparelhos nem nada. Elas ficam anos em quadro vegetativo, só que elas ficam bem saudáveis dentro daquele quadro, estáveis dentro daquele quadro. Eu não posso ir lá e injetar alguma coisa para matá-la. Agora é diferente de um quadro. Pô, se ela teve uma parada cardíaca, eu vou lá e animo ou não. Aí é diferente. Esse argumento, eu conheço alguém que sofreu e tudo mais, o sofrimento é ruim. Gente, é terrível. O mundo que a gente vive é um mundo quebrado, um mundo de lágrimas. Mas quem administra isso é Deus. Eu não posso fazer essa decisão com base em uma coisa que eu não gosto. Eu preciso fazer essa decisão com base no valor da vida humana, que continua sendo imagem e semelhança de Deus, mesmo no quadro vegetativo. Então eu acho que essa pessoa, ela está errada. Fala assim, não, eu não quero que aconteceu e eu não quero repetir de novo. Olha, vamos orar a Deus para que isso não se repita, mas você não tem o direito de matar uma pessoa para que aquele quadro não se repita. Não dá. Certo? Vicky. Com animais seria válido? Não, em animais a gente não vê problema. Tem um nome para isso. É sacrificar os animais. A gente fala de sacrificar, né? Porque os animais, eles não são imagem e semelhança de Deus. Então eles não têm o valor intrínseco que o ser humano tem. Nesse sentido, eu acho que o que precisa ser levado em conta é se isso é realmente necessário, não um mero capricho, quais são o porquê disso, né? Isso tem que ser feito de um modo que não traga sofrimento pro bichinho, né? Agora, é diferente do ser humano. No caso do ser humano, a gente entende que tem uma vida que é imagem e semelhança de Deus. No caso dos animais, é um bichinho que a gente gosta, mas é um valor mais sentimental do que uma dignidade intrínseca. Certo? Beleza? Encerramos as caixinhas de perguntas, então? Então, com isso, fechamos aí a nossa jornada. Eu vou orar e vou encerrar, Lucão. Por causa do horário, a gente fica sem música hoje, tá bom? Que eu tenho que falar um negócio com vocês e depois eu tenho aconselhamento para fazer. Então vamos orar e aí na sequência eu dirijo aí os momentos. Senhor, nós agradecemos pelo tempo que tivemos aqui ao longo dessas semanas respondendo essas perguntas. Claro que poderíamos responder ainda muitas outras e nos aprofundar nesses assuntos, mas isso aqui nos deu um bom panorama de várias áreas da nossa vida e como nós devemos responder a essas questões. Ajuda-nos, por favor, a viver nesse mundo com sabedoria, com discernimento, para que nós vivamos no temor do Senhor, diante da sua face o tempo todo. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.